Oi, gente, tudo bem? Nesta semana, em Contigo Sim, Álvaro reclama a infidelidade de Samantha. Ângela e Leonardo correm risco de vida no Hospital Vega. E não acaba por aí. Começa o casamento de Salma e Leonardo. Você ficará por dentro disso e mais a partir de agora, no resumo semanal, de 22 a 26 de julho. Se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like, por gentileza. Dário vai ao escritório de Álvaro e diz que precisa confessar algo de uma vez para ele. Ele diz que não pode viver mais sob a pressão dele e de Samantha e que os dois só o utilizaram. Dário confessa a Álvaro que ele é o amante de Samantha. Leonardo vê o antigo anel de compromisso que havia dado a Salma no passado. Salma coloca o anel no dedo e diz a Léo que sim, que aceita se casar com ele. Leonardo se sente pressionado, aceita o compromisso com Salma e ela tira uma foto com ele. Salma o abraça e diz que será a esposa dele. Ângela recebe a foto que Salma enviou para ela, pedindo que a felicite, pois Leonardo acaba de pedi-la em casamento. Ângela fica arrasada e mostra a mensagem para Edi que Salma lhe enviou. Edi consola a amiga. Dário diz a Álvaro que é amante da mulher dele, que diz isso de frente e que já se cansou de suas chantagens e humilhações. Furioso, Álvaro dá um soco em Dário e diz que Samantha jamais lhe trocaria por alguém como ele. Dário ri, diz que ela já trocou e que Samantha implorou que ele fosse seu amante. Álvaro o chama de rato traidor, mas Dário diz que ele é muito pior. Félix exige explicações de Luz pelo que ouviu. Luz pede que ele entre para que possam conversar. Dário diz a Álvaro que ele fez o pior com a mulher que supostamente ama e que está com Samantha só pelo dinheiro. Álvaro agride Dário na frente de todos, diz que não quer voltar a vê-lo e o demite do hospital. Álvaro humilha Dário diante de todos e o chama de lixo. Luz diz a Félix que as coisas não é como ele pensa. Félix está furioso e fica a ponto de agredir Luz. Ele diz que, para começar, ela pode se esquecer da cirurgia de Guigo. Luz fica desesperada, começa a chorar e Félix garante que vai ficar com Guigo. Luz diz que Guigo precisa dessa cirurgia, mas Félix não dá a mínima. Geraldo diz a Adela que está muito decepcionado e que aquele diário é algo íntimo entre ele e Beatriz. Adela pede perdão, diz que cometeu um erro terrível e acabou lendo o diário, pois se encantou pela história de amor entre ele e a senhora Beatriz. Geraldo aceita que Adela continue em sua casa e decide terminar de contar sua história de amor com Beatriz para ela. Álvaro chega em casa, diz a Samantha que ela é uma vagabunda e pergunta desde quando ela rola com Dário. Samantha se faz de sonsa, mas Álvaro diz que Dário confessou tudo. Clarinha ouve a discussão entre Álvaro e Samantha. Álvaro diz a Samantha que Geraldo não vai gostar nada de saber que sua filha é uma oferecida. Samantha diz que pode dizer que conheceu o verdadeiro amor com Dário. Álvaro diz que Dário não a ama e que foi ela quem ficava atrás dele. Clarinha ouve quando Samantha diz a Álvaro que pelo menos não se casou com Dário, igual ele fez se casando com ela, quando na realidade era casado com Ângela. Álvaro quer se divorciar de Samantha, mas ela diz que existe o contrato pré-nupcial e que se ele se divorciar dela, ficará na ruína. Samantha diz a Álvaro que só lhe traiu para se vingar, para rir da cara dele, igual ele fez com ela. Álvaro garante que isso não ficará assim. Geraldo termina de contar a história entre ele e Beatriz para Adela. Adela fica encantada ao ouvir. Mirtes ouve atrás da porta e não gosta nada. Já no dia seguinte, Mirtes diz a Samantha que acredita que Geraldo esteja enxergando Adela de uma maneira errada. Ela conta que viu Adela lendo o diário de Beatriz e contou para Geraldo, mas ele terminou conversando com a empregada ao invés de demiti-la. Samantha fica indignada e diz que seria uma aberração seu pai com uma criada. Mirtes e Samantha planejam afastar Adela e Geraldo. Ângela e Leonardo conversam sobre o casamento dele. Irônica, Ângela o parabeniza. Léo percebe a ironia dela e pergunta o motivo dela estar tão incomodada, sendo que tem o direito de formar a família que sempre sonhou, e que planejava ter tudo aquilo com ela, mas ela tinha outros planos. Geraldo questiona Álvaro por ter agredido e demitido Dário do hospital. Álvaro diz que Dário é um incompetente e que já estava farto de sua demora para entregar os informes. Geraldo diz que isso não é justificativa para aquele tipo de escândalo que ele fez e ordena que ele readmita Dário naquele mesmo instante.
Álvaro fica morrendo de raiva, mas terá que obedecer às ordens do sogro. Mirtes diz a Samantha que, quando estava ouvindo a conversa entre Adela e Geraldo, ouviu que há algum tempo Adela foi acusada de algo grave. Ela diz que irá investigar o passado de Adela e que dessa forma irão se livrar daquela empregada. Samantha fica alterada e garante que fará o que for para tirar Adela e Ângela de suas vidas. Leonardo se reúne com Geraldo e Álvaro e revela a eles que a ameaça de aborto de Ângela foi intencional. Ele diz que precisam apresentar uma denúncia para as autoridades. Samantha chega ali e Geraldo comenta com a filha que a ameaça de aborto de Ângela foi provocada. Leonardo conta que Élida encontrou um frasco de oxitocina no lixo das vacinas que foi administrada para a influenza. Léo mostra o bilhete anônimo que recebeu e Samantha fica muito nervosa. Álvaro garante que isso não ficará assim e que vai encontrar o imbecil que quis se livrar de seu filho. Samantha vai para seu escritório, liga para Jerônimo e diz que ele precisa desaparecer do mapa, pois já sabem que tentaram acabar com o bebê de Ângela. Leonardo fica sabendo que Jerônimo foi transferido do Hospital Vega para o Hospital do Interior e que foi promovido. Ele também fica sabendo da demissão de Dário e como Álvaro o expulsou do hospital. Samantha confronta Oscar se foi ele quem avisou Leonardo que ela pode ter algo a ver com a ameaça de aborto de Ângela. Oscar nega retundantemente, mas Samantha fica incrédula. Mirtes deseja que Salma engravide de Leonardo, para que assim o mantenha sempre a seu lado. Leonardo visita Dário e quer entender o motivo da demissão dele no hospital. Dário desabafa com o irmão e confessa que ficou com a mulher de seu melhor amigo. Leonardo diz que Samantha está cada vez caindo mais baixo, e Dário diz que caiu com ela também. Léo tenta oferecer emprego para Dário na Fundação Vega, mas ele não quer aceitar. Dário conta a Leonardo que Clarinha se apaixonou por ele e que por isso decidiu se afastar dela, pois também se apaixonou por ela. Nancy e Abel se beijam pela primeira vez. Félix exige que Luz se afaste dos Pérez, mas ela nega. Furioso por ela ter lhe respondido, Félix lhe dá uma bofetada. Cansada do mau caráter, Luz pega uma faca e diz que se cansou dele. Ela diz que sente nojo dele e irá acabar com Félix. Leonardo visita Ângela e revela que a ameaça de aborto que ela teve pode ter sido provocada. Ângela fica perplexa. Félix garante a Luz que vai usar tudo o que tem para prejudicá-los. Luz segue ameaçando Félix com a faca e diz que jamais voltará com ele. Luz vai embora. Mirtes conta a Geraldo que Leonardo e Salma decidiram se casar. Geraldo se surpreende e Mirtes diz que dessa forma seu filho irá se afastar de Ângela. Geraldo defende Ângela dos comentários de Mirtes, porém diz que respeita a decisão de Leonardo em se casar com Salma. Leonardo explica para Ângela que encontraram um frasco de oxitocina no lixo das vacinas de influenza do hospital. Ângela pergunta quem foi que fez isso, e Léo diz que suspeitam que possa ter sido Jerônimo Vidal, um enfermeiro que já não trabalha no hospital. Ângela diz que não entende por que aquele homem faria aquilo com ela, porém irá denunciá-lo. Dário não para de pensar em Clarinha e manda um áudio para ela contando que confessou a Álvaro o caso que ele tinha com Samantha. Ele diz que só não se atreveu a contar o que está sentindo por ela, pois isso traria graves problemas. Dário diz que Clarinha fez ele nascer novamente, que mudou por ela e que foi os melhores dias de sua vida estar ao lado dela. Ângela denuncia para a polícia a tentativa de acabarem com seu bebê e acusa Jerônimo. Ela agradece Leonardo por fazer o que fez por ela. Leonardo diz que fez o que deveria ser feito e que faria por qualquer empregado do hospital. Adela e Clarinha se conhecem e Clarinha descobre que Adela é mãe de Ângela. Clarinha diz que é bom que elas se conheceram, pois quer estar próxima de seu sobrinho quando nascer. Ela conta para Adela sua história com Dário. Leonardo vai atrás de Álvaro e questiona quem foi que assinou a transferência de Jerônimo Vidal para o outro hospital e aumentou seu salário. Álvaro responde que não sabe quem é Jerônimo e não se interessa. Leonardo revela que Jerônimo foi quem aplicou oxitocina em Ângela e que quis eliminar o bebê. Álvaro procura em seu computador e ele e Leonardo descobrem que Samantha foi quem transferiu Jerônimo para o outro hospital. Enquanto isso, Samantha ameaça Oscar que é melhor ela seguindo ser a chefe dele do que sua inimiga. Leonardo e Álvaro chegam ao escritório de Samantha
e Álvaro a confronta, perguntando se ela teve algo a ver com a ameaça de aborto de Ângela. Samantha diz que não sabe do que ele está falando. Leonardo acusa Samantha de ter transferido Jerônimo de hospital e ter aumentado seu salário. Oscar intervém e diz que Jerônimo é seu amigo e que colocou os papéis para Samantha assinar. Samantha se faz de besta e diz que foi enganada por Oscar para assinar a transferência. Leonardo diz a Samantha que espera que ela não tenha nada a ver com isso, pois se tiver, vai pagar. Álvaro diz que Leonardo tem toda a razão e que aquilo é um crime grave. Álvaro humilha Samantha e diz: "E você, depois de rolar com todos os empregados, agora virou uma assassina de bebês." Ele ordena que ela não se meta com Ângela e muito menos com a vida de seu filho. Nancy diz a Ângela que ela anda muito triste. Ângela diz que o casamento de Leonardo e Salma tem deixado ela assim. Ela conta à advogada que tentaram acabar com seu bebê e que aplicaram oxitocina nela. Geraldo diz a Leonardo que Mirtes gostaria que o casamento dele fosse no jardim de sua casa e que, se ele quiser, pode contar com isso. Ele só pede que Léo pense bem em sua decisão de se casar com Salma, que o considera muito e é como um filho para ele. Leonardo agradece os conselhos de Geraldo, mas garante que está com certeza de sua decisão. Léo procura Oscar e diz que não acredita em nada do que ele disse sobre ser amigo de Jerônimo. Ele pede que Oscar não carregue em sua consciência o que quase aconteceu com o bebê de Ângela. Leonardo diz que Samantha não é amiga de ninguém. Nancy confessa a Ângela que ela e Abel se beijaram e que está gostando dele. Ela diz que o único problema é que é mais velha que ele, e além disso, Abel tem fama de mulherengo e não quer sair machucada de uma relação. Ângela aconselha que a amiga diga isso a Abel. Duarte vai ao escritório de Flávia e leva café para ela. Flávia diz a Duarte que está esperando um amigo. Hélida a avisa que o Sr. Júlio está em fisioterapia e não poderá ir vê-la. Álvaro contrata novamente Dário por ordens de Geraldo. Samantha se reúne com Jerônimo e lhe dá mais dinheiro. Jerônimo, chateado, diz que por culpa dela agora está sendo fugitivo. Samantha o ameaça e diz que se ele for preso vai se dar muito mal. Dário vai à mansão Vega escondido para ver Clarinha. Clarinha se surpreende ao vê-lo e fica contente. Dário diz a Clarinha que ela mudou tudo nele, que antes tudo era um prazer sem sentido e que seu coração voltou a bater depois de conhecê-la. Os dois se beijam. Salma diz a Leonardo que quer se casar em 3 semanas. Ela diz a Dário que quer estudar arte quando se recuperar. Álvaro bate à porta do quarto de Clarinha. Salma já tem seu vestido de noiva e mostra para Mirtes, que aprova. Ângela vai atrás de Leonardo e diz que está ali para suplicar que ele não se case com Salma. Clarinha pede a Álvaro alguns segundos e Dário se esconde no banheiro. Salma diz a Mirtes que está emocionada e finalmente será a esposa de Leonardo. Mirtes diz a Salma que ela terá que ser fria para não permitir que a sem-vergonha da Ângela Gutierrez se meta entre ela e Leonardo. Leonardo questiona a Ângela o motivo dela pedir aquilo. Ângela diz que ele será muito infeliz e que Salma não o ama de verdade. Léo diz que Salma demonstrou que o ama de 1000 formas, de maneiras que Ângela não conseguiu. Ângela diz que Salma não é uma boa pessoa e não foi totalmente honesta com ele. Leonardo pergunta a Ângela se a verdadeira razão dela não querer que ele se case com Salma se é porque ainda o ama. Ângela diz que gosta dele, que o aprecia e que por isso pede que ele repense bem antes de se casar com Salma. Ela questiona se Léo a ama. Leonardo não responde Ângela e ela diz que o silêncio dele já diz muito. Ângela se retira da sala de Leonardo e ele fica abalado. Álvaro encontra Ângela no caminho e pergunta como ela está. Ângela diz que está bem e mais forte, e Álvaro diz que teve medo de perder o filho deles. Ela agradece por ele ter estado pendente dela e do bebê. Álvaro deseja acompanhar Ângela na consulta com a doutora Romano para ver o ultrassom do filho. Samantha jura diante de Geraldo e Leonardo que não teve nada a ver com o que aconteceu com Ângela e que a culpa foi de Oscar. Oscar, baba-ovo, afirma a Geraldo que foi por sua culpa que Samantha assinou a transferência de Jerônimo Vidal. Geraldo não acredita na versão de Oscar e decide despedi-lo do hospital. Samantha bate o pé e diz que Oscar é seu assistente e não irá sair do hospital. Já a sós com Leonardo,
Geraldo está decepcionado e torce para que Samantha seja inocente. Durante a ultrassom, Álvaro vê o bebê e fica emocionado. Guigo questiona a Luz se eles não voltarão mais a ser uma família. Luz diz que sabe que aquilo dói nele, mas que não pode voltar com o pai dele. Guigo fica arrasado, diz que a mãe está apaixonada por Pablo e fica chateado. Ângela deixa claro a Álvaro que as palhaçadas dele não farão com que ela esqueça de tudo que ele lhe fez. Álvaro diz que sua vida é mais triste do que pode imaginar e que sabe que foi ele quem escolheu isso. Ângela diz que pelo menos ele reconhece, e Álvaro comenta que faz semanas que não tem intimidade com Samantha. Ângela manda ele parar de ficar falando isso para ela, pois não é amiguinha dele e muito menos sua confidente. Mirtes e Salma planejam o buffet do casamento. Salma diz à sogra que vai entregar um presentinho para Ângela e pede que ela a acompanhe. Félix pergunta a Guigo se ele quer ficar com ele. Guigo responde que sim e fica entusiasmado. Félix diz que ele precisa falar isso para o juiz. Salma procura Ângela e entrega o convite de casamento dela e de Leonardo. Ângela fica furiosa e diz que é melhor ela ir tirar sarro da avó dela. Salma, cobra nojenta, diz que não está a incomodando e sim para que ela aceite a realidade. Ângela manda Salma ir para o inferno e deixá-la trabalhando em paz. Júlio pergunta a Leonardo o motivo dele falar sempre de Ângela, sendo que irá se casar com Salma. Mirtes chega ali, ouve isso e pergunta por que Júlio está enchendo a cabeça de seu filho com idiotices. Léo diz à mãe que ela não tem por que se meter em suas conversas. Júlio diz que não está incomodando Leonardo e que só quer fazer ele pensar se está se equivocando em querer se casar. Leonardo não compreende o porquê a mãe foi tão grosseira com Júlio e tem a impressão que eles já se conheciam. Depois, Ângela procura Leonardo e joga na mesa dele o seu convite de casamento e que Salma foi deixar para ela. Leonardo diz que isso foi coisa de Salma e que não sabia que ela iria fazer isso. Ângela não acredita nele e fica muito chateada. Léo diz a Ângela que ela só procura pretexto para estar perto dele, a puxa pela cintura e a beija à força. Ângela lhe morde nos lábios, o empurra e se retira furiosa. Anoitece. Salma diz a Mirtes que Leonardo quer convidar o capitão Júlio Almeida para o casamento deles. Mirtes fica muito nervosa, proíbe que chamem Júlio e diz: "Ai, bem que ele poderia ter outro acidente e que nesse morresse de uma vez." Salma fica horrorizada pelo que houve e Mirtes diz que não quer Júlio perto de seu filho. Salma sugere que Mirtes siga tentando conquistar Geraldo. Ângela se recorda do beijo que Leonardo lhe roubou. Salma seduz Leonardo e eles se beijam. Léo imagina Ângela no lugar de Salma. No dia seguinte, Leonardo se desculpa com Ângela por ter a beijado à força. Ângela também se desculpa por tê-lo mordido. Um homem chega em estado gravíssimo no hospital e o médico Galleco pede a ajuda de Leonardo e Ângela para atender. Samantha volta a se reunir com Jerônimo, diz que se ele quiser dinheiro e trabalho, vai ter que aprender umas novas habilidades. No hospital, ocorre um vazamento de gás e tocam sirenes de alerta. Hélida diz aos médicos que terão que sair do hospital. Estrelinha vai pegar uma bola de futebol para brincar com Guigo no alto da estante. Ela não alcança e acaba caindo do alto. Começa uma correria no hospital enquanto o gás continua vazando. O Dr. Galleco, que pediu ajuda de Ângela e Leonardo, acaba inalando muito gás e desmaia durante o atendimento. Leonardo e Ângela ficam sozinhos atendendo o paciente que chegou em estado grave. Ângela usa o tubo de oxigênio e coloca em Leonardo, para que os dois intercalem o uso. Geraldo recebe uma ligação e fica sabendo do que está acontecendo no hospital. Ele diz a Mirtes que houve um vazamento de gás e que terá que ir para lá. Álvaro pergunta a Flávia onde está Ângela. Flávia diz que ela estava com o Dr. Galleco e Leonardo. Álvaro corre atrás dela. Dário ajuda a tirar alguns pacientes do hospital e tudo está um caos. Leonardo começa a se sentir mal e pede que Ângela use o oxigênio nela. 2 enfermeiros chegam ali e tiram o paciente em estado gravíssimo para fora. Léo está quase desmaiando e recebe a ajuda de Ângela. Álvaro chega ali e tenta tirar Ângela. Dário aparece, diz que ainda tem muitas crianças no hospital e pede ajuda para tirá-los. Ângela, Leonardo e Álvaro ajudam Dário a tirar as crianças. Ângela encontra um menino escondido
pede que ele não tenha medo e que vai levá-lo até sua mãe. Geraldo chega ao hospital. Samantha não sabe onde está Álvaro e fica angustiada. Ângela liga para Adela e conta o que aconteceu no hospital. Adela fica preocupada, mas Ângela tranquiliza e diz que todos estão bem. Luz, Pablo e Abel tentam abrir a porta para ajudar Guigo e Estrelinha. O bombeiro diz a Geraldo que não podem descartar o perigo e que ainda há vazamento de gás. Ele diz que estão trabalhando e que em 1 hora mais ou menos poderão voltar para o hospital. Flávia pede que Geraldo não se preocupe e que coordenará com os demais para levar os pacientes de volta. Ângela e Leonardo chegam ali fora e ele pergunta como ela está. Ângela diz que está bem e que com tantas pessoas que tiveram que salvar, nem prestou atenção em si mesma. Leonardo e Ângela estão preocupados um pelo outro. Ele agradece Ângela por ter ficado com ele para atender o paciente que estava em estado grave. Ângela diz que ele não imagina o quanto ela o admira, que é o melhor médico que já conheceu e que um dia quer ser como ele. Ângela percebe que perdeu o pingente, que era uma lembrança de seu pai, e fica abalado. Abel consegue abrir a porta e ele, Pablo e Luz veem Estrelinha e Guigo no chão. Eles tiram os pesos de cima deles e tiram eles dali para irem ao hospital. Mirtes fala com Salma e ela diz que Leonardo está bem. Ela conta a Nora que caiu o seu negócio da galeria e o comprador não irá comprar mais. O inspetor Benjamin se aproxima de Mirtes e pede que ela lhe acompanhe, pois precisa que ela preste um depoimento sobre a morte de Sandro. Mirtes se nega a ir sem a ordem de um juiz. Leonardo entra de volta no hospital e encontra o pingente de Ângela. Dário vê o irmão e diz que precisam sair dali. Os dois saem juntos. Mais tarde, tudo já está controlado e Estrelinha foi internada. Dário a atende. Diz a todos que Guigo está bem, mas que o estado da menina é delicado. Ed diz que não vai sair dali até saber o que Estrelinha tem e que ela ganhou seu coração. Ângela conta a Dário que Estrelinha é órfã. Júlio e Flávia tomam café juntos e estão cada dia mais próximos. Dário surpreende a mãe próxima de Júlio, mas não fala nada. Ele diz que precisa que Flávia faça alguns exames em uma menina que chegou no hospital chamada Estrelinha. Guigo diz a Luz que ele pediu que Estrelinha pegasse a bola de futebol no alto. Luz pede que o filho não volte a fazer aquilo e que é um milagre ele estar bem. Guigo pergunta se Estrelinha ficará bem e Luz diz que precisam rezar. Álvaro pergunta a Ângela o motivo dela ter abraçado Leonardo durante a evacuação e questiona se ela não tem dignidade. Ângela diz que quem não tem dignidade é ele, que segue fazendo reclamações para ela, sendo que eles não têm nada. Álvaro diz que é o pai do bebê que ela espera, mas Ângela diz que isso não lhe dá o direito de se meter em sua vida. Depois, Leonardo entrega para Ângela o pingente dela. Ângela fica surpresa e diz que ele se arriscou. Léo diz que sabe o quão importante é aquele pingente para ela, e apesar de tudo, ela sempre será importante para ele. Salma chega ali e, diante de Ângela, diz que precisam ir, pois no dia seguinte é o casamento deles. Ângela fica abalada, mas fica firme diante deles. No dia seguinte, Dário explica a todos que na tomografia revela que Estrelinha está com o cérebro inflamado, mas não teve danos graves neurológicos. Ele diz que com repouso e medicações ela irá se recuperar. Todos ficam contentes. Dário revela a eles que nos exames constou que Estrelinha tem HIV. Ed fica abalado. Chega o dia do juizado para decidir com quem Guigo ficará. Guigo declara diante do juiz que, na verdade, quer passar mais tempo com seu pai para jogar videogame, comer pizza e jogar futebol. Félix, retardado, fica todo meloso e tudo isso para afrontar Luz. O juiz então questiona Guigo se é com o pai dele que ele quer ficar. Álvaro vai à casa de Ângela e conta que Estrelinha está melhor. Ângela está triste pelo casamento de Leonardo e está disposta a ir atrás dele para revelar que foi chantageada por Salma. Ela diz a Álvaro que se mesmo depois de dizer a verdade para Leonardo, ele querer continuar com Salma, será um problema dele. Álvaro diz que não pode permitir que ela cometa aquela loucura e que Leonardo não quer saber nada dela. Ângela diz que Léo merece saber a verdade e não vai viver ao lado de uma cobra que o enganou. Álvaro tenta impedir Ângela de sair de casa. Salma já está pronta para o casamento. Os 3 demônios do inferno estão reunidas, Mirtes, Salma e Samantha. O pai de Salma liga para ela
Diz que ele nem a mãe dela poderão ir ao casamento, pois estão embargando a empresa da família. Salma fica muito nervosa e acaba chorando. Guigo decide ficar com Luz, deixando Félix desapontado. Álvaro tenta convencer Ângela a não dizer nada para Leonardo e que ela estará se humilhando. Ângela diz que isso é problema seu e que se ele não sair de sua frente, irá chamar a polícia. Álvaro aceita que ela vá, mas como condição diz que irá com ela pela segurança do bebê. Ângela nega, mas Álvaro, tão chato, insistente, acaba convencendo. Ângela entra no carro de Álvaro e pede que ele acelere, pois vai dizer a verdade a tempo para Léo. Salma diz a Samantha que odeia seus pais, porque não estarão com ela no dia mais importante de sua vida. Samantha está furiosa, pois não sabe onde Álvaro está. Salma diz à amiga que não vai confiar até Leonardo dizer sim para o juiz, e teme que Ângela estrague seu casamento. Antes de se casar, Leonardo vai ao cemitério para conversar com o túmulo do pai, e diz que se sente sozinho. Dário chega ali e diz que Salma lhe disse que ele estaria ali. Ele pergunta por que decidiu se casar com Salma e que parecia que ele estava muito apaixonado por Ângela. Leonardo diz que Ângela o enganou ou pelo menos mentiu e que Salma tem os mesmos objetivos que ele. Dário pergunta se Leonardo ama Salma. Leonardo responde que gosta dela e isso deve ser suficiente. Dário diz que o apoia como irmão e diz que ele não vai passar aquele dia sozinho. Os dois se abraçam. Ângela chega ao apartamento de Leonardo, mas ele já não está ali. Álvaro, cínico, pergunta a Ângela como foi que Salma chantageou. Ângela pergunta se ele realmente não sabe. Álvaro diz que não sabe e por que deveria saber. Ângela diz que pensou que Salma poderia ter dito para ele. Álvaro diz que não é amiguinho de Salma. Ângela diz que Salma foi quem deu dinheiro para o irmão do homem que Leonardo atropelou e que, em troca disso, mandou ela renunciar seu amor. Mirtes diz a Salma que ligou para Leonardo, mas ele não atende, porém não acredita que ele esteja com a sem-vergonha da Ângela. Salma diz que Leonardo está no cemitério visitando o túmulo de Sandro. Mirtes diz que enquanto Leonardo não estiver com elas, não estará tranquila, pois Ângela pode querer impedir o casamento. Salma diz que já tomou medidas para que isso não aconteça. Ângela diz a Álvaro que Salma é uma astuta desgraçada e não importa em fazer o que seja para ganhar. Álvaro, o cachorro ceboso, diz a Ângela que se Leonardo está prestes a se casar com Salma é porque jamais deixou de amá-la. Ângela diz que Leonardo não merece passar o resto da vida com uma mulher como Salma. Oscar conta a Élida que conheceu uma pessoa. Élida o chama para tomar um café e contar melhor isso. Ângela se angustia, pois o trânsito está intenso e ela tem pressa para chegar à igreja. Samantha liga para Álvaro e pergunta onde infernos ele está. Álvaro diz que está a caminho da igreja. Ele revela a Ângela que Samantha lhe traiu com Dário. Oscar conta para Élida que um homem roubou seu coração, mas pensa que ele ficou com uma péssima impressão dele, pois pode ter pensado que ele é hétero. Élida aconselha que Oscar saia logo do armário, mas ele diz que tem medo disso e pelo preconceito das pessoas. Geraldo pergunta a Pablo quais são suas intenções com Luz e pede que ele não brinque com ela, pois é uma mulher boa e já sofreu muito. Pablo diz que morre para se casar com Luz, que a ama e quer passar o resto de sua vida com ela. Ângela diz a Álvaro que ele pensa que ela é uma caipira idiota e já percebeu que ele não está levando-a para a igreja. Ela se dá conta que Álvaro e Salma são aliados e sai do carro chateada. Chega a hora do casamento de Leonardo e Salma. Dário diz ao irmão que ainda há tempo dele se arrepender. Léo diz que somente uma pessoa o faria mudar de opinião. Ângela caminha a pé para chegar à igreja. Salma chega à igreja e caminha para o altar.